Alegria, saúde, os queridos e amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Agradeço a Deus pela honra e o privilégio de estar com os irmãos nesta manhã. Estive aqui a primeira vez, conheci o pastor e retornei hoje, é sinal que gostei, né? Aí a gente retorna. Há uma frase que me falaram há algum tempo assim: a gente vai onde é convidado e permanece onde é bem tratado. Muito bem. Já começou o ensinamento. Muito bem, irmãos. Eu quero usar o próprio versículo da lição da escola dominical. Atos 4:32. Tem muita coisa boa aí a ser ouvida. Atos. Primeira coisa, essa Bíblia do púlpito. Um dia me disseram que a Bíblia menos usada da igreja, sabe qual é? Essa que eu estou com ela aqui. Ela fica aqui, quase ninguém usa. Então, todas as vezes que eu prego a Bíblia do púlpito. Vamos lá. Atos 4. Eu vou usar hoje. Atos 4:32, parte 1. Estou abrindo aqui. Nem sei quem usou pela última vez a Bíblia do púlpito, eu vou usar. Atos 4:32. É a lição, é o assunto da lição. Diz assim: da multidão, todos acharam, né? Da multidão dos que criam, era um o coração e uma só a alma. Vou ler de novo. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Vou parar por aí, podeis assentar? Amém. Aleluia. A primeira coisa que nós podemos extrair desse versículo é a diferença entre a união e a unidade. Eu vou passar para os irmãos o que me ensinaram durante esse tempo de crente. Falaram que a união são duas partes que se unem. Ou seja, as batatas dentro do saco, elas estão unidas. Mas a unidade é quando faz o purê. Percebeu a grande diferença? Então as batatas unidas, as batatas dentro do saco é a união, elas estão grudadinhas ali uma na outra. Mas só vira unidade quando faz o purê. Que aí a gente não sabe qual é a grande, qual é a pequena. Então na casa de Deus, eu disse esses dias numa das igrejas que a graça nivela os crentes, a lei diferencia e a graça nivela. Então o texto nos leva a pensar acerca da união. Deixa eu falar alguma coisinha sobre a união aqui. Diz assim: onde não existe união, só existe aglomeração. Outra frase sobre a união, para os irmãos gravarem. Diz assim: quem trabalha para... Essa é forte, hein? Quem trabalha para desunir, trabalha contra Deus, porque Deus é Deus de união. Não pode trabalhar para desunir. Alguém diz que há uma diferença entre a coxa compacta e a coxa de retalhos. A igreja unida é uma coxa compacta. Aleluia. Não pode ser uma coxa de retalhos. Aleluia. Vamos prosseguir a aula. Muito bem. Vamos avançar um pouquinho mais disso aí, que tem coisa bonita para frente. Muito bem. E ontem eu participei de um estudo de professores da Igreja Assembleia de Deus em Caxias. Senão era o dia da minha aula. Todo primeiro sábado esse homem, estudo de professores, Ademir sabe, todo primeiro sábado é a minha escala lá em Duque de Caxias. Mas ontem eu troquei
e fui assistir a aula do irmão. É outra coisa, irmão. A gente tem que aprender a falar e aprender a ouvir. Eu estava com a aula toda pronta e não abri a boca. Entrei mudo e saí calado. E reservei o que eu tinha preparado para os irmãos hoje aqui. E alguma coisa eu aprendi ontem ali, apesar de eu estar com a aula toda pronta. Mas eu ouvi algumas coisas ali ontem em Caxias que eu falei, eu não sabia, eu vou anotar. E anotei e trouxe para os irmãos aqui. Quer ver o que ele falou? Ele disse assim, o título da lição é A Igreja Cheia de Amor. Então ele disse assim, começou a aula dizendo assim, a igreja cheia de amor não é aquela que mostra a ferida, mas aquela que aponta o remédio. Eu gostei disso. Depois ele falou uma segunda frase. Ele disse assim, a igreja cheia de... Eu anotei. Vocês estão vendo como é que a gente aprende? Eu tinha levado a aula pronta pelo cedo. Só que eu aprendi ali, fiquei quietinho ali ouvindo. E ele falou a segunda coisa. A igreja cheia de amor não é aquela que prega só com os lábios, mas é aquela que prega com a vida e com o coração. Eu não posso deixar de anotar isso aí. A terceira coisa que aquele presbítero falou foi a seguinte: a igreja cheia de amor não é aquela que atrai somente as pessoas, mas ela acaba atraindo também a presença de Deus. Eu falei, está vendo como foi bom eu ficar calado aqui nessa aula, aprendendo? Isso aí eu não tinha notado. Muito bem. O que eu tinha anotado, agora o que eu anotei. A lição passada falou sobre a igreja cheia, não foi de amor, cheia de... Quem se lembra da aula passada? Igreja cheia do Espírito Santo. Eu disse para aquele povo que eu vou dizer agora aqui, eu aprendi com os pastores. Eu gosto muito de aprender com os pastores velhos, antigos. Eu andava com o pastor Júlio Henrique, que parece que foi ele que emancipou o Parque São Roque, não foi? Eu andava com ele, várias vezes, andava de ônibus, aquele homem não dirigia. O pastor que emancipou o Parque São Roque. Eu pedi, o senhor permite que eu vá com o senhor? E eu acompanhava, eu gosto desses pastores velhos. O pastor Libório está com 97 anos, tem aprendido com esses homens do Éden. Então, um dos pastores antigos disse o seguinte para mim. Os pastores antigos dizem o seguinte: é mais importante do que uma igreja cheia de gente, é gente cheia do Espírito. Deixa eu anotar isso aí. Gente, deixa eu conseguir que tem outra coisa aqui interessante para passar para vocês. A igreja cheia de amor, ela atua em 4 direções. Eu quero dizer quais são as 4 aqui agora. Normalmente, quando eu estou lecionando, que tem um quadro na minha frente, eu mostro as 4 direções do amor do crente. Eu faço uma seta para cima, outra seta para baixo, outra à direita e outra à esquerda. 4 direções do amor do crente. Aliás, o número 4 na Bíblia é um número importante. O número 1 fala de Deus e a sua unidade. O número 2 fala da testemunha. O número 3 fala da trindade. E o número 4 fala da terra. Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. O número 4 é importante, fala da terra. O 5 fala da graça. Eu poderia ir até o 40, que é a Bíblia, mas vou parar no 4. As 4 direções do amor do crente. A primeira direção para cima. Todo mundo já sabe o que significa isso. Amor a Deus. Essa é a primeira direção do amor do crente. O 4. A segunda direção do amor do crente é o amor à direita. Amor aos irmãos. A segunda. A terceira direção do amor do crente, amor ao próximo, aquele que ainda não conhece o Evangelho. E a quarta é mais difícil, para baixo, amor aos inimigos. Eu li uma frase ontem que dizia assim: o crente não pode ser
Mas ter inimigos, às vezes eles têm. Eu gosto dessas coisas, sabe? Falou, crente às vezes tem inimigo, ele não pode ser inimigo. Porque às vezes a gente não é, mas as pessoas não gostam da gente, né, irmão? Deixa eu contar, eu trabalhei em São Paulo 43 anos. E eu frequentava a igreja do pastor José Wellington, presidente lá da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, muitos anos. E eu vou dizer o que o pastor José Wellington falou para nós ali em São Paulo. O pastor José Wellington, o pai de 90 anos. O pastor José Wellington disse que um dia chegou numa igreja aí do Brasil que ele nunca tinha ido. E aí veio um irmão e abraçou, falou, pastor, eu queria pedir perdão ao senhor. O pastor José Wellington vai completar agora 91 anos, agora no mês de outubro. E aí disse que aquele irmão, eu quero pedir perdão ao senhor, pastor José Wellington. Agora escuta, ele perguntou assim, mas o irmão me conhecia de onde? Não conhecia o senhor não, mas eu tinha raiva do senhor de graça. Falou para ele, irmão, eu não conhecia não, a primeira vez que eu estou vendo o senhor. Mas eu falava mal do senhor de graça. Então eu quero pedir perdão, que eu vi que o senhor não é aquilo que eu falava, irmão. Não acredite em tudo, irmão. Os outros falam como irmão. Há uma frase que diz assim, é forte de novo, não acredite na metade do mal que falam dos outros, que às vezes é mentira. E a frase continua, e nem na metade do bem que falam de você, às vezes é bajulação. Então grava essa frase, não acredite na metade do bem que falam de ti, podem estar te bajulando. E nem na metade do mal que falam dos outros. Pode ser mentira. Deixa eu prosseguir. Verdade prática. Normalmente quando eu leciono, eu pego um pedacinho de cada da lição. Então eu estou fazendo o mesmo aqui hoje, né? Primeiro eu falei sobre o amor, que é o título. Falei sobre a unidade, que é o texto áureo. E agora eu estou chegando na verdade prática. Quem está com a revista pode ir abrindo aí. Eu não vou ler, não. Não, tudo que eu vou falar é um acréscimo ao que está aqui. Bem, sim, já vi aqui. Na verdade prática aparece aí uma palavra elo. Olha lá, o amor é o elo. Aí alguém me disse assim, o amor é como o cimento. Irmão, deixa eu falar o que significa elo. Nas escolas da vida, nas faculdades da vida, eles ensinam, deixa aqui dar um pouquinho de aula de português aqui, que é a minha área. Eles falam que não pode falar elo de ligação. Agora não é Bíblia não, agora é língua portuguesa. Não pode falar elo de ligação. Tem muita gente boa, gerente de empresas, obreiros, fala assim, irmão, vai ser o elo de ligação entre a igreja e o ministério. Não pode, irmão. Olha o que eles ensinam pra gente. Elo só pode ser de ligação, não existe elo que não liga. Então isso aí se chama redundância. Você fala elo de ligação, erro de língua portuguesa. A pessoa fala só elo, já sabe que é ligação. Você fala elo de ligação. Então por isso que na verdade prática está dizendo assim, o amor é o elo. Não está dizendo o amor é o elo de ligação da igreja. Não tem isso, não pode falar elo de ligação. Sabe o que a doutora lá falou na faculdade? Ela falou que se não fosse para ligar, não era elo, era argola. Ela falou, se é elo, já sabe que é para ligar. Nunca mais o irmão fala a palavra elo de ligação. Chega de português, vamos voltar para a Bíblia. Então elo não pode ser de ligação. Elo não pode falar elo de ligação, porque elo já sabe que é de ligação. Língua portuguesa. Bem, depois a verdade prática diz assim, relacionamento cristão. Oh, coisa difícil. Olha, vocês estão vendo aí na verdade prática? Relacionamento cristão. Eu falei do amor é o cimento, né? O amor é o cimento que mantém a humanidade unida. Agora nós tivemos um dia do amigo aí no mês de julho. E a gente falou muito sobre o relacionamento, a amizade, amigo. 20 de julho. Eu quero dizer só uma palavra que vale aqui nesse relacionamento cristão.
Eu estou ministrando um curso na 5 de julho, ou curso longo, viu, Deus? Comecei esse curso em janeiro. Há 8 meses eu estou lá e ainda não acabou. 8 meses eu estou lá, toda semana, não é uma vez por mês. Toda terça-feira, estou lá na 5 de julho, aquela igreja da pista. Estou há 8 meses. As irmãs falaram, irmão Celso, vai até o final do ano. Eu estou achando que vai, porque eu estou no meio ainda. E essa semana passada foi falado sobre o relacionamento. Eu entrei naquele versículo que diz assim: Jesus crescia na graça diante de Deus e diante dos. Eu falei, vamos pegar essa última parte aqui. Como crescer na graça diante dos homens. Porque crescer na graça diante de Deus é chamado crescimento espiritual. Eu ministrei isso lá. 8 meses que eu estou lá falando sobre a graça diante de Deus. E agora eu entrei na graça diante dos homens. Esse é o tal do crescimento social. É o que está aqui no texto lá. Relacionamento. Diz que a igreja ideal é aquela que cresce em 2 direções. O pastor Vera dizia. Ela cresce em direção a Deus, crescimento vertical. Mas também cresce em direção aos homens, crescimento horizontal. Eles falam que a árvore cresce em 3 direções. Vocês já viram isso? A árvore cresce para cima, a árvore cresce para o lado, e a terceira, irmão, a árvore cresce para baixo. Crescimento, oração. Então veja bem o que diz aqui: relacionamento cristão. Eu perguntei aquele povo lá na 5 de julho, terça-feira: vocês já ouviram a palavra CNV? Ninguém tinha ouvido. CNV. Falei, CNV significa comunicação não violenta. A maneira de tratar os outros com educação, cortesia, gentileza. Ela falou certo aqui: gentileza, cordialidade. Isso é o tal do CNV. Aliás, eu tenho um curso disso. Eu fiz esse curso em São Paulo. CNV. Como tratar as pessoas com educação. CNV. Deixa eu dar uma noção disso aqui para os irmãos. Nesse curso eles falaram que tinha um imperador que teve um sonho. E o sonho não foi bonito, não. Ele chegou e falou: eu sonhei que eu perdia todos os dentes da minha boca. E eu queria saber o que significa isso. Aí veio o primeiro intérprete. Aí o primeiro intérprete falou assim: perder os dentes significa que vai morrer todo mundo na sua família, só vai acabar os seus dias isolado, sozinho. Ele não gostou da interpretação. E chegou para aquele homem e falou assim: marca esse homem aí que eu não gostei da interpretação. Falou que vai morrer todo mundo, que eu vou ficar sozinho no mundo. Aí veio o segundo. Falou, chama o segundo intérprete. Aí o segundo tinha o curso da CNV. Aí o segundo chegou e falou assim: eu vou falar mesmo, atenção agora, hein? Eu vou falar o mesmo que o outro falou, mas aplicando as regras do CNV. Sabe o que o outro falou para ele? Falou para ele assim: não, esse sonho do senhor, o senhor perdeu os dentes todos, significa o seguinte: que o senhor vai viver, vai ter uma vida longa. Olha o jeito que ele falou. O senhor vai ter uma vida mais longa do que de todos os seus parentes. A mesma coisa que o outro falou. O senhor vai viver mais que todos os seus parentes. O que quer dizer? Os parentes todos vão morrer, o senhor vai ficar. Só que ele não falou assim. Vocês viram a mesma mensagem de 2 maneiras diferentes? Então tem 2 maneiras de transmitir uma verdade: com agressividade, ofensa, ou com educação. A mesma mensagem. Aí ele gostou da segunda, falta dizer isso. Sabe, eu gostei da interpretação. Eu vou viver mais do que todos os meus parentes. Gostei. Você vai ser meu assessor. Vem cá, você vai trabalhar comigo. Primeiro ele mandou matar. E a mensagem era a mesma. Então o pastor velho disse assim: mesmo as mensagens mais duras do Evangelho precisam ser ditas com uma dose de amor. Pode ser pregada. Há uma mensagem dura do Evangelho lá no livro de Salmos: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas não pode falar isso com ódio, não. Falar isso com amor. Bem, deixa eu prosseguir.
pedacinho aqui do relacionamento, que a igreja de hoje precisa muito aprender a se CNVI, a tratar os outros com mais educação. Só mais um pedaço sobre isso aqui, e eu já vou virar a folha da revista. O pastor Antigo disse que há uma diferença entre viver e conviver. Ele disse assim: viver, grava isso, tudo aqui deve ser gravado hoje. Ele falou: viver é fácil, conviver que não é fácil. Aí perguntaram a ele: por quê? Ele disse assim, aquele homem já deve ter ouvido isso umas 10 vezes, porque sempre que surge esse assunto, eu repito, ele já deve ter, me acompanha, já deve ter ouvido isso que eu vou falar agora umas 10 vezes já, mas eu preciso repetir hoje aí. Perguntaram um dia ao pastor Antônio Gilberto: por que o senhor repete mensagem? Ele falou: porque a repetição, tudo aqui hoje é isso. Ele disse assim: porque a repetição também é um método de ensino. Então quem já ouviu, ouça de novo, por favor. Aleluia. Aí perguntaram, aí o outro foi o menos educado. Perguntaram ao pastor Fanini a mesma pergunta: por que o senhor repete mensagem? Aí o pastor Fanini falou: sabe por que eu repito? Porque vocês ainda não estão praticando. Foi mais duro do que o pastor Antônio Gilberto. Ele falou: quando vocês começarem a praticar, eu paro de repetir. Muito bem, voltemos aqui a viver e conviver. Aí perguntaram: qual a diferença entre viver e conviver? Aí o pastor velho respondeu sem pensar duas vezes. Falou: viver é fácil, porque não depende da gente. A vida depende de Deus. Por isso que é fácil, depende de nós. Agora escuta o resto. A convivência, essa depende da gente saber tratar as pessoas. Por isso que conviver é mais difícil do que viver. Decorou isso? Viver é fácil, porque depende de Deus, não de nós. Agora, conviver depende de nós. Nesses 43 anos que eu trabalhei em São Paulo, nas maiores empresas ali, eu vi muitos chefes, gerentes, que tinham o QI lá no alto. QI é o quociente da inteligência, lá no alto. Mas não sabiam conviver com os empregados, foram mandados embora do aeroporto de Guarulhos. Falou: mas por que o homem é tão inteligente? Doutor Oswaldo, não vou dar o sobrenome, senão vocês vão achar na internet. Falou: doutor Oswaldo é tão inteligente, como é que a empresa está demitindo? Falou: é porque ele não sabe conviver, não sabe tratar os empregados, ele humilha. Então a convivência, embora o QI seja alto, às vezes o QE, a convivência te chama de QE, quociente emocional. Falou: o emocional dele é 0, sabe tratar. O QI é 100, mas o QE é 0. Então nós vamos ter que mandar o senhor embora da empresa. Aí ele termina dizendo assim: as empresas grandes contratam uma pessoa, admitem a pessoa por causa do QI. Agora escuta o resto. Mas manda a pessoa embora por causa do QE. Deixa eu avançar um pouco mais aqui. Introdução. Deixa eu ver o que tem aqui na introdução de novidade. Introdução, tá? Eu estou vendo aqui a palavra na introdução: expressão máxima da graça. Deixa eu abordar isso aqui. Alguém perguntou um dia: qual é a maior prova de amor? É que eu lembrei outra coisa aqui para falar. Deixa eu voltar aqui. Aí eles disseram assim: a maior prova de amor, eu vou dizer agora, é dar amor a quem não merece. Isso é a maior prova, irmão. O que Jesus fez por nós. A gente merecia, irmão. A gente não merecia. E Ele nos deu amor. Falou: essa é a maior prova. Falou assim: a melhor definição de amor não está no dicionário. Olha essa. Está na cruz de Jesus Cristo. Deixa eu voltar aqui. Aí aqui está falando sobre a expressão da graça. Só um minutinho, meus irmãos. Irmãos, alguém me ensinou algo que eu quero passar aqui. Já me disseram: você acha que você não escreve um livro com essas coisas bonitas aí? Falei: não adianta eu escrever um livro, porque quando eu acabo de pregar uma mensagem, Deus já deu outro, melhor do que a anterior. Se eu escrever um livro, quando eu acabar de escrever um livro, já tem outro. Não adianta. Então, veja bem, me ensinaram a diferença entre graça e misericórdia. É a mesma coisa, não.
que surgiu essa palavra misericórdia, antes de falar a diferença. A palavra misericórdia tem a ver com o coração. Esse corte aí do misericórdia, esse corte aí é o corte de cardíaco, né? A pessoa que sofre o coração é cardíaco. Então esse corte aí é coração. E aí junta o coração com miséria, fica misericórdia, ou seja, é a pessoa que coloca o miserável, quer dizer, misericórdia, dentro do coração. Isso é a misericórdia. E se falar misericordioso, ainda mais. Né? Esse oso aí no final, eu tenho que abordar isso, que é a minha área. Minha área é língua portuguesa, todo tempo. Então eu gosto disso. Esse oso aí no final significa abundante, muito. Quando eu digo assim, ele é bondoso, quer dizer, muito bom. Esse oso é muito, é um sufixo, significa muito. Então, misericordioso é aquele que exerce muito, quer dizer, a misericórdia, quer dizer, coloca o miserável no coração dele muito, apoia, ajuda. Isso é o misericordioso, exerce muita misericórdia. Muito bem, voltando lá. Diferença entre misericórdia e graça. Eles disseram o seguinte: a graça. Ontem eu vi uma história interessante da graça, por isso que eu estou contando aqui, para depois não esquecer. Deixa eu contar de novo, depois eu volto aqui. Até que hora? Me falaram que é até as 11, pastor, é isso mesmo? Eita, esticou. Não. Eu não passo do horário. Muito bem. Deixa eu falar o que eu ouvi ontem sobre a graça. Irmãos, um pastor subiu numa comunidade para levar um presente para uma criança. Aliás, eu vi o próprio pastor contando isso, o pastor Fanini, pastor da Igreja Batista de Niterói por mais de 20 anos. O pastor Fanini disse que subiu numa comunidade. Achava interessante, aquele homem rico, mas ele ia nos mansões e ia também nos casernas. Eu cheguei a Niterói algumas vezes, o pastor Fanini pegou na mão desse preto aqui, pegava na mão. Quando o culto acabava, ele ia para a porta da igreja, cumprimentava um por um. Falei, gente, será que ele vai dar conta de pegar na mão de 2.000 pessoas que cabiam na igreja de Niterói? Ele ia para a porta, ele tinha esse costume, pegou na minha mão. E o pastor Fanini disse que subiu numa comunidade, e aí levou uma pedrada assim, e aí teve que voltar para cuidar do ferimento, né? E depois de algum tempo, ele voltou na mesma comunidade, e aí ele chegou lá, numa casa muito pobre, levando um sapato. Conta isso, contava, ele falou assim. E ele chegou com aquela caixa de sapato para oferecer ao menino que estava descalço. E a mãe do menino olhou e falou assim: ah, pastor Fanini, se o senhor soubesse quem deu essa pedrada no senhor, o senhor não dava esse sapato não. E o menino estava ao lado. Irmão, o menino que ia ganhar o sapato era o que deu a pedrada no pastor. O pastor contou isso. Se o senhor soubesse quem deu essa pedrada no senhor, o senhor não ia dar esse sapato não. Aí o menino abaixou a cabeça. E aí o pastor Fanini disse que perguntou ao menino assim: você não precisa do sapato? Olha a resposta do menino, graça. O menino olhou para o pastor Fanini e disse assim: pastor, precisar do sapato eu preciso, só que eu não mereço. Aí o pastor Fanini disse: graça é isso. Olha que bonito. Uma coisa que a gente precisa, mas não merece. Essa ele falou. Essa foi a melhor definição de graça que eu encontrei. Supera, eu me lembro que ele falava. Há 400 definições de graça nos livros de teologia. 400! Ele falou, mas a melhor que eu achei foi essa do menino. É aquilo que a gente precisa, mas não merece. Aí agora vamos ver a misericórdia. A misericórdia é algo que a gente não recebe o que merece. Veja bem. Graça, a gente recebe. Olha isso, é bonita a definição. Graça, a gente recebe o que não merece. Igual o sapato do menino. Já misericórdia é o contrário. A gente não recebe o que merece. Quem merece o castigo, merece a condenação, aí não recebe isso, recebe a salvação. E aí é misericórdia. Viu a diferença?
E justiça é quando recebe o que merece. Então as três são muito próximas. Olha só, vou definir as três aqui. Graça, recebe o que não merece. O sapato do menino. Misericórdia, não recebe o que merece. Quer dizer, não recebe o castigo que merece. E justiça é quando recebe aquilo que merece. Só. Essa é a definição de graça. Justiça. Vamos para frente, avançar um pouco mais. Sim, eu estou vendo aqui o primeiro tópico da lição: crescimento da igreja. Eu trouxe novidade para os irmãos aqui. Crescimento da igreja. Eu trouxe aqui nesse papelzinho aqui. Como se deu o crescimento da igreja primitiva. Está aqui na minha mão. Pastor Valdir Nunes Bícero. Esse homem era especialista em estudar o crescimento da igreja. Tem o livro dele. Pastor Valdir Bícero era um pastor de São Paulo, da igreja Assembleia de Deus da Lapa. Eu fui lá. O pastor Valdir escreveu um livro sobre o crescimento da igreja. Eu anotei para os irmãos o que ele disse no livro. Ele disse assim: Atos 1, 120. Atos 1, 15, 120. Atos 2, 41. Quase 3 mil. Parece que cresceu. Tá? Atos 2, 41. Quase 3 mil. Atos 2, 47. Todos os dias aumentava. Quer dizer, já não eram 3 mil mais. Atos 4, 4. Quase 5 mil. Olha que começou com 12. Atos 4, 4. Quase 5 mil. Olha o crescimento. Atos 5, 14. Crescia cada vez mais. Ó, já passa dos 5 mil. Atos 6, 1. Diz lá, ó, crescia o número dos discípulos. Mais de 5 mil. Atos 6, 7. Olha o que aconteceu em Atos 6, 7. Multiplicava-se o número. Aí ele disse assim: o contador perdeu a conta. Ele começou: irmãos, eu disse quinta-feira em Gramacho. Deixa eu dar uma novidade para os irmãos. A Assembleia de Deus em Gramacho faz a escola dominical na quinta-feira. Não posso entrar no âmbito da questão nem dizer que o pastor de lá está errado. Ele combinou com os irmãos. Os irmãos acharam melhor fazer a escola dominical na quinta. Eu fui lá na quinta-feira e tenho essa aula que eu estou dando aqui para os irmãos lá em Gramacho. Me chamou, falou: queria que o irmão desse a aula número 5 na nossa igreja. Você sabe disso, que eu te convidei. Falou: na quinta-feira. As irmãs acharam melhor, porque muitas têm esposos que não são crentes, que têm dificuldade de domingo, sair de manhã. Ele entrou numa coisa, já tem 5 anos, que a escola dominical lá está sendo quinta-feira à noite. Está dando resultado. Pastor antigo, de 82 anos. Eu fui lá e dei essa aula lá, quinta-feira. E ali eu estava com um quadro na minha frente, e eu escrevi a palavra PA e PG. Isso é coisa de matemática. Eita, gente, eu já falei de português, agora eu estou falando de matemática. PA e... Mas por que eu estou falando? Porque tem relação com a lição. PA é quando vai aumentando. Escuta isso que você vai aprender matemática aqui. PA é quando vai aumentando. E PG é quando vai multiplicando. Quem fez aí colegial, segundo grau, gostaria que os irmãos ouvissem. Então o PA, eu vou dar um exemplo de PA aqui: 2, 6, 10, 14. Vai olhando. 2, aí aumentou mais 4, 6, aumentou mais 4, 10, aumentou mais 4, 14, aumentou mais 4, 18. Isso é PA. O APG não é isso. Progressão de... Por que eu estou falando isso? Porque tem um tópico da lição aqui que está falando sobre a progressão geométrica. Quando os irmãos não vão entender nada disso se não entender a matemática. Estou vendo aqui na lição aqui, ó, escala geométrica. Os irmãos não vão entender isso se eu não explicar. Escala geométrica é quando multiplica. Vou dar o exemplo da escala geométrica aqui. 2, aí depois do 2 vem o 4, porque 2 vezes 2 é 4. Aí depois do 4 vem o 8, porque 4 vezes 2 é 8. Depois do 8 vem o 16, vai multiplicando por 2. Essa é a PG, é a progressão geométrica. Depois do 16 vem o 32. Depois do 32, 64, vai multiplicando por 2. Depois vem o 108, 128. Então PG, grava isso.
Quem vem aqui hoje, no dia da ceia, nessa aula, é bom que sai com aula de português, de matemática, teologia, aprende tudo. Então, PGE é quando multiplica. E PA é quando soma. Muito bem. Então, agora vamos retomar aqui. O próximo tópico da lição está falando sobre, vamos lá, união interna. União interna. Aqui o irmão falou ontem para nós que a união não pode ser apenas. Eu achei bonita a explicação que ele deu. A união externa é quando é uma coisa aparente. Olha que bonito. Mas a união interna é quando a gente ama de coração. A externa é quando é aparente. A gente vê que bonito. Quanta gente junta, essa é a externa. Agora quem sabe o coração, essa é a interna. Falei, gente, gostei da explicação do irmão. Então a união externa é a união aparente, que todo mundo vê. E a interna é aquela que Deus vê se está unido mesmo, você só da boca para fora. Às vezes aparentemente está unido. Eu me lembro de locais que eu fui, que Deus alertou ao pastor assim: aquele que vai te... Muito forte isso. Foi aqui na Baixada Caxias. Aquele que vai te trair é o que está sentado ao teu lado. A união era só aparente, mas não era união interna. É muito ruim isso. Domingo que vem nós vamos ter uma aula sobre a inveja. Que bom que não sou eu que vou dar essa aula aqui. Domingo que vem vai ter uma aula sobre a inveja, sobre o Ananias e Safira. Vocês vão ver que aula vai ter domingo que vem aqui. Muito bem. Retomemos aqui. Tópico número 2. A graça, a manifestação do Espírito. Tem novidade aí nesse tópico número 2 também. A graça como manifestação do Espírito. Deixa eu passar algo bonito aqui para os irmãos. Pastor Gesiel Gomes. Pastor Gesiel completou domingo passado 85 anos. Eu acompanhei e recebi o vídeo do pastor Gesiel Gomes comemorando seus 85 anos, domingo passado, dia 27 de julho. Muito bonito o vídeo do pastor Gesiel. Eu vou dizer o que ele ensinou para nós. O pastor Gesiel disse o seguinte para nós: 2 fatias do pão de forma. Eu gosto de coisa simples para todo mundo entender. Ele falou o seguinte: 2 fatias do pão de forma só vira misto quente se tiver o queijo e o presunto no meio. Só a fatia não tem graça. E ele disse assim: olha, agora vem a parte bonita aí. Ele falou: a primeira fatia do pão de forma é 1 Coríntios 12. Fala dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, olha que bonito. Agora não é língua portuguesa não, agora é Bíblia. A outra fatia do pão de forma é Coríntios 14. Fala dos dons espirituais também. Falou, o problema é o que vem no meio, o 13, que é o recheio. Falou, o 13 fala do amor. É o tema de hoje. Falou, então Coríntios 12 fala de... isso é bonito, você não vai ouvir isso de novo. Coríntios 12 fala dos dons. Grava isso e confere em casa. Coríntios 14 fala dos dons. Então, duas fatias do pão de queijo. Mas o 13, que é o recheio, fala do amor. Aí o pastor Zezé dizia assim: não adianta ter as 2 fatias, os dons, se não tiver o amor no meio. Não é bonito isso? Então, aí vem esse papelzinho que eu trouxe aqui. Aí escreveram um livro dizendo assim: cada dom, cada parte do fruto do Espírito, o amor está presente. Olha, falou, quando fala de paz, é o amor descansando. Quando fala de longanimidade, é o amor não se cansa, que não desanima. Deixa eu explicar. A palavra longânimo, deixa eu voltar aqui, que é um dos versículos difíceis de entender. Longanimidade, até para falar é difícil, longanimidade. Mas a gente diz que quando aparece uma palavra difícil dessa na Bíblia, a gente desmembra em 2, fica mais fácil de entender.
Então, longânimo, a gente desmembra, fica assim, longo ânimo. Então, aí fica fácil. Então, o que é uma pessoa longânima? É aquela que não desanima, aquela que tem um ânimo longo, está sempre animado. É isso que é o longânimo. Então, a longanimidade é isso. É um ânimo longo, não desanima nunca. Então, diz que a longanimidade é o amor que não desanima, não deixa desanimar. A benignidade, tem que parar de novo. Porque tem duas coisas ali em Gálatas 5, 22, que começam com B. Bíblia pura. Ouça isso, você não vai ouvir de novo. Uma delas fala da benignidade e outra fala da bondade. O dicionário não resolve isso. Você pegar o dicionário de língua portuguesa, vai falar, é a mesma coisa. No grego, não. Se você pegar o dicionário, vai falar, benignidade é o bem, bondade é o que é bom. Dá tudo na mesma. No original, não. No original, benignidade não é igual a bondade. Eu vou dizer agora o que é. Diz que no original, benignidade não tem nada a ver com o que é bom. Por isso que é bom saber fazer os cursos bíblicos aí. Porque se você for pelo dicionário de língua portuguesa, você não resolve essa questão. Vai dizer que benignidade é uma coisa boa. E não é isso lá no texto original. Benignidade significa pessoa educada. Agora, bondade sim, a pessoa que faz o bem, que é boa. Agora, benignidade é a pessoa cortês, educada, que não é agressiva, que trata todo mundo. Isso é a benignidade, não é a mesma coisa que bondade. Pode ser isso tudo e não ser bom. Então, essa é a diferença da benignidade para a bondade no texto grego original. Muito bem. Então, o que é aí vem o amor no meio disso aí. Benignidade, o amor que permanece. Bondade, o amor em ação. O amor em ação. Existe uma rádio 1400 AM, uma rádio famosa, há 53 anos que ela está no ar, chama Rádio Rio de Janeiro. Está no ar. Essa rádio é espírita. Sabe o que eles publicaram outro dia nessa rádio? Quando a pessoa faz o bem, está fazendo por caridade ou para ostentação? Puseram esse tema lá. Caridade ou ostentação? É para se aparecer, que às vezes a pessoa faz o bem para aparecer, né? Não pode fazer o bem para aparecer. Nem o próprio Espiritismo aceita fazer o bem para se aparecer, para se ostentar. Nem o Catecismo. Quer tirar a Bíblia? Então diz aqui: bondade é o amor em ação, fé, o amor em batalha, mansidão, o amor sob disciplina, temperança, o amor em treinamento. Tudo está o amor ali no fruto do Espírito. Alguém disse mais, falou: o amor é o canteiro onde as outras virtudes florescem. Se não tiver o amor, faltou o canteiro. Tudo a ver com essa lição de hoje aí. A igreja chega, não adianta fazer essas coisas aqui sem amor. Bem, prosseguindo aqui, ele diz assim: olha aqui, os 9 ingredientes: paciência, amor sofredor, gentileza, amor benigno, a benignidade, benignidade, gentil, educado, generosidade, amor sem inveja. Olha, tudo o amor está presente. Isso aqui foi Moody que escreveu. Tem um livro lá dizendo Moody, e ele escreveu isso, está aqui na minha mão. Veja mais: humildade, amor sem leviandade, cortesia, amor que não se conduz inconvenientemente, altruísmo. Deixa eu parar aqui de novo, que é uma palavra difícil. Altruísmo é o contrário do egoísmo. O egoísmo é quando a pessoa pensa em si. O altruísmo é quando pensa nos outros. Só isso, não tem nada difícil não. O egoísmo é quando a pessoa só pensa em si. E o altruísmo é quando pensa mais nos outros. Aí tem nome de altruísmo. Então aqui diz: o que é o altruísmo? É o amor que não busca os seus interesses. Vai ter uma aula aí que vai falar a diferença. Eu vou falar hoje, que eu não vou estar aqui no dia dessa aula. Diferença do ciúme e da inveja. Está dentro do negócio aqui do altruísmo, da inveja, do egoísmo, está tudo interligado. Falou, mas é uma coisa interessante que eu gostei. A diferença do ciúme e da inveja. Aí eles dizem assim:
A inveja, não, pensar no ciúme. O ciúme é querer preservar o que é seu. Bonito isso, hein? E a inveja é querer o que é dos outros. Nunca mais você vai esquecer isso. A diferença entre o ciúme e a inveja. Ciúme é preservar o que é seu, não quer perder para ninguém. A inveja não é isso, não. É querer o que é. Deixa a aula da inveja semana que vem. Semana que vem vai ter a aula da inveja aí. Eu vou dar só uma definição de inveja, que o resto eu vou falar domingo que vem. Inveja, irmão, ele diz assim: é a pessoa ficar triste com o sucesso do outro. Ele vê que o outro está crescendo, ele diz assim: quem tinha que crescer era eu. Irmão, inveja é isso. Deixa pra lá. Semana que vem vocês vão ver o que é inveja. Diz mais aqui: inteligência sem amor. Olha, o amor está em tudo. Olha isso aqui que esses homens famosos escreveram. Inteligência sem amor te faz um perverso. Justiça sem amor te faz um implacável. Diplomacia sem amor te faz um hipócrita. Êxito, vitória sem amor te faz um arrogante. Riqueza sem amor, vou ter que parar de novo aqui, te faz um avarento. Eu trabalhava com um moço chamado Joel, lá em São Paulo, no aeroporto. O Joel, ele dizia assim: ô moço avarento. E aí eu procurei saber direitinho o que significava avarento. E a melhor definição que eu ouvi de avarento, eu vou dizer agora aqui para você não esquecer nunca mais. Fala, você sabe o que significa o avarento? Olha o que dizia. É aquilo que o Joel é. Eles falavam assim: o avarento é aquele que não usufrui. Olha que definição bonita de avarento. É aquele que não usufrui nem distribui. O que é isso? Falou ele. Ele nem usa e nem dá para os outros. Grava isso. Ele não usufrui e nem distribui. O que ele faz? Leva tudo para o cemitério. Eu vou contar para o Joel assim. A gente recebia pela empresa que eu trabalhava um tal de ticket, vale refeição. Irmão, ele não usava não. Ele ia lá e comia, ele chamava de omelete lá em São Paulo, né? Frutado, um arroz, não queria nem carne, que era para sobrar mais no ticket. Só que aí a empresa mudou. A empresa mudou. Falou assim: ó gente, vocês vão ter que gastar o ticket. Vocês vão ter que usar todos os tickets até o final do mês, que vai entrar outra empresa aí. Ah, irmão, o Joel quase ficou doente. Sabe quanto ele tinha de ticket acumulado? Vou falar, 7.000. E aí mandaram gastar tudo até o dia 30. Porque no outro mês já não valia mais. Irmão, ele ficou. Aí alguém chegou e falou para ele: Joel, já que você tem tanto ticket, tem uma irmã cancerosa, é sério, não é brinquedo não. Você tem uma irmã com câncer, vai lá fazer uma compra para ela, com esses 7.000 que você tem aí. Não! Eu e nem usou. Isso é uma variante. Não usufrui, mas também não distribui. Grava isso. Isso é uma variante. Mais do que pobreza sem amor, orgulho. Beleza sem amor, ridículo. Autoridade sem amor, tirania. Aliás, deixa eu falar um negócio bonito que o irmão ensinou. Diferença entre poder e autoridade. Eu aprendo a cada dia, né? Cada dia eu aprendo um negócio. Apesar do que eu já sei, eu aprendo. Cara, eu já ando com esses papéis anotando tudo. O pessoal deve não, você tira tanta coisa bonita. Cada lugar que eu vou, eu anoto um negócio. Vocês viram aqui que eu aprendi ontem, já passei com os irmãos. Semana passada, o irmão está na aula lá. Falou a diferença, às vezes, quando é para eu falar, aí eu falo, tempo que ele dá. Quando não é, eu tô muito sacanagem, não vou falar nada. Ontem lá o professor perguntou: irmão Celso, alguma coisa a falar? Eu tinha tudo isso aqui, nada a falar. Não é bom para a aula dos outros, não. Nada a falar. Falei: então, irmão, dá a benção e faz o encerramento. Dei a benção, amém, irmão. Nada eu falei. Quando é para falar, é para falar. Quando é para ouvir, é para ouvir. Semana passada eu ouvi. Aí ele falou sobre a diferença do poder e a autoridade. Aí eu ouvi e falei: essa
Eu gosto das definições práticas, vocês estão vendo aqui, não gosto de nada complicado. Aí o irmão falou assim: a autoridade é o documento que dá direito de exercer o poder. A autoridade é que dá legalidade para a pessoa exercer o poder. Aí ele deu o exemplo, falou: tem gente que exerce o poder, mas não tem autoridade, então é um tirano. Ele exerce, mas ninguém tem autoridade para ele. Ele falou um dia, não posso falar o nome do Satanás, ele falar que o inimigo, a Bíblia registra o nome do Satanás 177 vezes. Mas para não chocar, vamos falar o inimigo, né? Então o inimigo, que é esse aí, do S aí, que ele exerce sem autoridade, ele não tem autoridade para exercer. Não, ele exerce por conta própria, tirania, exerce poder, obriga as pessoas, mas ele não tem autoridade. Agora diz que Jesus tem as duas coisas: tem o poder, e Deus deu a ele a autoridade para ele exercer. Olha que explicação bonita, irmão. Isso vale para as autoridades políticas também. Por exemplo, a pessoa exerce o poder de um político, mas o que deu legalidade para exercer o poder? O voto. Então ele está exercendo o poder, mas com a autoridade. Ele não pode exercer por conta própria, sem autoridade, sair fazendo aí, levando com a barriga. Não pode. Então a autoridade é o que dá direito da pessoa exercer. Gostei disso aí. Terminando aqui. Vamos olhando o relógio aqui. Irmão, eu não vejo a hora passar, não. Esse moço estava comigo na Marambaia um dia. Estava dando estudo. Eu fiquei 6 meses, não foi? Fiquei 6 meses na Marambaia, de julho até dezembro, 7. Fiquei lá na Marambaia dando estudo sempre. Eles gostam aí, a gente vai ficando 6 meses direto toda semana. Aí teve um dia, o pastor Oswaldo, era o pastor dele. O pastor Oswaldo tinha 80 anos, era rigoroso com o horário. Você estava nesse dia lá, foi muito engraçado. Aí ele me deu a palavra cedo, 7 horas. Lá começava às 7 horas. 7 horas. O irmão Celso pegou a palavra, 7 horas. Aí quando deu 8h25, eu falei: acho que já está demais, né? Lembra disso? Aí eu virei para trás, o pastor Oswaldo estava sentado aqui. Virei para trás e falei assim: pastor Oswaldo, até que hora vai o estudo? 8h25, né? Ele falou assim: não, a gente costuma ir até 8h30. Eu falei: então amém. Parei na hora. Eu não vejo a hora passar. Ele tinha falado 1h25. Ele falou: a gente costuma ir até 8h30. Eu falei: então amém, já são 8h25. Com a palavra do pastor Oswaldo. Me sentei. Posso passar da hora. Foi? Você estava lá nesse dia? Passei, não passa da hora não. Então aqui tem a última frase aqui dizendo assim: o trabalho. Faltou o trabalho sem amor. Eu falei da diplomacia sem amor. Se fosse uma escola dominical, eu ia fazer pergunta aqui agora. Mas não é. Se fosse uma classe pequenininha, eu ia dar prêmio aqui. Eu ia falar: quem consegue falar de tudo aqui sem olhar na folha? Aí eu ia falar. Vamos ver. Pobreza sem amor, o que é? Aí eu ia falar lá: orgulho. Aí a segunda lá: diplomacia sem amor, hipocrisia. Autoridade sem amor, tirania. E a última aqui que eu não falei: trabalho sem amor. Sabe quem está aqui? Escravidão. Trabalho sem amor vira uma escravidão. Eu li uma frase. Normalmente eu gosto de preparar essas mensagens de acordo com os dias, os feriados do ano. Então eu tenho uma mensagem lá para o dia do trabalho, tem outra para o dia da criança, tem outra para o dia das mães. Domingo que vem já me chamaram. O pastor falou: reserva o segundo domingo de agosto, que é o dia dos pais. Eu sei que o irmão gosta dessas mensagens. Dia do amigo, o dia da até da libertação dos escravos, 13 de maio. Corpus Christi, aprender sobre a igreja, corpo de Cristo. Gosto de mensagens temáticas assim. E aí já mandaram reservar domingo que vem para a Assembleia de Deus em Castilhos à noite, sobre os pais. Sobre os pais. Falei: tá bom, bora que eu vou. Então, no dia do trabalho tem uma mensagem bonita sobre o dia 1º de maio. E tem um tópico da mensagem que diz assim: a gente trabalha com mais gosto. Que bonito isso. Quando o patrão é nosso amigo. Quando o patrão é um tirano, a gente trabalha obrigado. Trabalha obrigado, porque precisa do dinheiro. Mas quando o patrão é amigo, a gente trabalha com mais prazer. Mensagem bonita sobre o dia do trabalho, que diz assim: quem trabalha no que gosta, não precisa trabalhar, porque o trabalho vira um prazer. Quem trabalha.
E tem a outra que diz assim, ó, o preguiçoso é o que mais trabalha. Eu falei, ué, por que o preguiçoso é o que trabalha mais? Tem que fazer 2, 3 vezes a mesma coisa. Então, trabalhando mais. Bem, a última frase que está aqui diz assim: piedade, interessante, tem parte interessante da mensagem. Piedade sem amor. Olha, essa aqui foi de ontem, o irmão falou lá e eu acrescentei aqui. Olha aqui. Piedade sem amor é um eco vazio diante de Deus. Então agora, como o tempo está indo, eu vou escolher aqui a parte melhor para terminar aqui. Tem uma parte nessa lição que fala de equidade. Eu fui pesquisar isso aí, porque sempre me disseram assim, é importante isso aqui. O tópico número 3 está aí, a busca pela equidade. O pessoal me disse assim, equidade é a mesma coisa que igualdade. Eu fui preparar essa lição, viu, mestre? Falou, não é a mesma coisa não. Eu trouxe aqui a diferença do igualdade para equidade, não é igual não. Olha o que eu achei. Igualdade, tratar todo mundo igual. Equidade não. Aqui na lição está equidade. Falou, equidade não é tratar todo mundo igual. Falou, equidade, olha como é que está lá. É tratar todo mundo de forma justa. De forma justa. E é equidade. Aí ele diz aqui, ó, conforme a necessidade de cada um. Tratar igual. Se ele precisa de 1 quilo de alimento, eu dou 1 quilo, eu não vou dar 50 quilos. Então, isso é equidade. Tá aquilo que a pessoa precisa. Falei, gente, não é igual não, para todo mundo não. O outro já tem muitos filhos, tem mulher, tem gente dentro de casa. Então 1 quilo de alimento não dá, ele precisa de 40 quilos. Então eu dou aquele 40, isso é equidade, dá o que a pessoa merece. E de forma justa, não é igual para todo mundo. Não, igualdade não. Se eu der 1 quilo para esse, tem que dar 1 quilo para o outro, 1 quilo porque tem 50 pessoas. Então não é, grande diferença da equidade para a igualdade. Não tem nada a ver, não é a mesma coisa não. Isso aí era importante eu falar. O irmão não falou isso ontem, eu deixei. Eu entro na aula dos outros. Muito bem. A outra parte interessante da lição aqui fala sobre a gratidão. Só 2 partes eu vou encerrar. Mas 2 partes aqui que precisam encerrar com elas, né? Uma